mais uma vez, eu aqui, Tini Scotton, com a minha amiga Thaís. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Thaís, hoje a gente tem, né, um assunto muito bacana, que eu sei que vocês gostam, a gente vai falar de assassinos e assassino serial hoje, especificamente, Opa. né? A gente tá gravando 2 episódios hoje, né, falando de assassinos aí, de casos, assim, que voltaram à mídia, né? Com lançamento de série, documentário, filme, e a gente vai falar hoje um pouquinho do Francisco Chico Estrela, que foi o nosso maníaco do parque, né? Que é o maníaco do parque, que assustou a cidade de São Paulo nos anos 90, né? Gente, eu assisti o filme e assisti a série. O filme, eu achei mais ou menos, né? A série eu acho que ela é um pouco mais completa. Eu gostei. Eu acho que o Eu gostei documentário, mais. ele passa as coisas mais assim, ele faz uma linha do tempo melhor, né? Eu achei. Acho que ele tem isso Eu também. acho que o filme ele trouxe muito a visão ali da jornalista, falou muito sobre o desafio, acho que da jornalista em si, para chegar nele, né? Acho que Pra foi mais falar sobre o tema. Agora, o seriado não, o documentário, ele. Aliás, o filme tem mais esse foco na jornalista. O documentário, que é a série mesmo, que são 4 episódios de mais ou menos uns 48, 49 minutos. Para Isso. quem não viu ainda, assistam, que é bem legal. Aproveitando para falar que ele tá no streaming, tá na Netflix. Não, tá na Prime. Esse tá na Amazon. Ah, é verdade. Tá na Amazon. Tá na Amazon Prime, verdade. Tá na Amazon. Então, os Tanto dois, o né? filme quanto o documentário estão na Amazon. Então, para quem tiver interesse, pode assistir lá. Oficialmente, tá? Pra gente contextualizar aqui, oficialmente foram 13 sobreviventes, as mulheres, tá? Dos ataques que denunciaram ele. Mais um número expressivo de ataques que elas não quiseram denunciar. Alguns ataques que talvez nem chegaram, né? Ao ponto de terem sido levados à polícia, 7 assassinatos que ele confessou e 3 processos arquivados por falta de prova, tá? E aí a gente vai agora dar um início, antes de falar um pouco no Francisco, né? Em quem é realmente o serial killer, eu acho que é muito legal também a gente falar do que no documentário tem uma crítica aí, eu achei bem interessante, é que a gente sempre reforça o criminoso e não as vítimas, né? A gente não conta das vítimas. E eu achei muito interessante as vítimas se posicionarem, eles darem um espaço de abertura para elas falarem do sentimento, que elas reconstruíram a vida delas, né? Do que elas passaram na época, porque foi um terror, a gente vai falar isso aqui depois, né? Do papel da mulher, o medo delas de denunciarem, como elas foram tratadas ao denunciar, né, Thaís? A gente veio até comentando isso no caminho para cá, né? É bem triste. Eu achei. Apesar que mesmo eles trazendo essa voz das vítimas no documentário, eu ainda achei que foi pouco. Mas podia ser mais também. Né, isso é uma opinião pessoal. Né? Mas para a gente começar, acho que é bacana a Tina trazer aqui. A Tina adora esses temas. Eu gosto. E ela é muito boa nisso, viu, gente? Fã né, dos filmes. Exatamente. Ela que sempre fala, vamos falar de tal tema. Eu acho legal. É um tema legal, mas eu acho que é bacana a gente começar falando sobre o que é o serial killer, trazer uma definição do que isso é importante porque, assim, essa nomenclatura, né, esse nome serial killer, ele foi criado nos anos de 1970 por Robert Ressler, que era um agente aposentado do FBI. Quem assistiu a série Mindhunter vai entender um pouquinho mais, que conta mesmo, né? Não existia, eles eram dentro do FBI, eles criaram, né, uma parte de perfiladores, né? Como ele com mais outras pessoas, eles foram criadas dentro do FBI, vou falar FBI, que é chique, dentro do FBI, eles criaram os perfiladores, né, que hoje é uma parte já separada, né? Então, o que esses perfiladores? Eles iam estudando por meio de entrevistas de cena de crime, entrevista com o próprio criminoso, vítimas, né, sobreviventes, eles iam estudando a forma que esses criminosos faziam, né, o comportamento desses criminosos. E aí eles chegaram ao termo do serial killer, que seria, né, um assassino serial, que há muito tempo era confundido com assassinos, por exemplo, em massa. Então é diferente, uma pessoa que é serial killer, né, de um assassino em massa que vai lá e mata
uma pessoa, um monte de pessoas ao mesmo tempo. Então vamos pensar numa escola, quando tem aqueles atiradores que vão lá e matam várias pessoas naquele. Não, não é, o serial ele não é por um número, né, a quantidade E sim o modo, específica, e né? sim o modo. E aí a definição mais aceita é que são criminosos que cometem vários homicídios durante um determinado período de tempo, não é na mesma hora, tá? Sendo esse de no mínimo alguns dias entre as mortes. Esse intervalo é importante para que faça a diferença dos assassinos em massa, que vão matar muitas pessoas ao mesmo tempo, né? Em ataques diferentes, pode ser ou não, pode ser um único ataque, e que matam diversas. Mentira, e questões de horas. Então, o que, que acontece? Vamos colocar da seguinte forma: o serial ele tem mais uma outra coisa, ele tem rituais. Né? Então, se a gente pensar num assassino puramente, um assassino não necessariamente ele vai fazer um ritual para matar, Uhum. né? Então, vamos pensar num psicopata, uma pessoa que é um matador de aluguel. Se a gente for fazer um teste aí, provavelmente vai dar um índice aí de um grau de psicopatia, alguma coisa aí. Provavelmente. Provavelmente pode dar. Então, só que assim, é o trabalho dele, ele vai, faz, ele pode ter um número imenso de assassinatos, mas ele não vai ser ritualizado. Ele está fazendo simplesmente porque foi mandado fazer, né? Não tem uma razão específica em que ele acredita por que está fazendo isso. O serial, sim. Ele vai matar porque tem um motivo por trás que só ele compreende, que ele tem que realizar essas mortes. Ele tem Sim. que executar, tá? Vamos pensar o seguinte, né? Se a gente falar de serial, a gente tá falando, por exemplo, do Maníaco do Parque, a gente tá falando, por exemplo, do Dahmer, que é um outro caso. Tem aquele do Palhaço dos Estados Unidos também. Tem o Ted Bundy. Tem o Ted Bundy famoso, que são seriais, né? Agora, quando a gente fala, por exemplo, de assassinato em massa, que a gente está falando dessa diferença, por exemplo, aqui no Brasil a gente teve o caso da escola, aqui aquele caso do cinema também, que o cara entrou e atirou em várias pessoas. Então a gente percebe? Então, essa é a diferença de um serial e de um assassino em massa, para vocês terem uma noção de fato. Porque todo mundo fala, a pessoa mata várias pessoas, é um assassino em série. Não, não tem a ver com quantidade. Tem a ver com a motivação, com o ritual que é levado a fazer isso, se tem ou não, né? Tem todo um contexto que tem que ser estudado que a gente vai trazer para cá hoje para vocês entenderem melhor. Aí tem aquela pergunta que nunca cala: todo psicopata é um serial killer? Aí a gente vê que não, né? Como a gente já falou aqui, de repente a gente tem uma pessoa que mata, mas ele não vai ter o ritual, ele não vai ter uma vítima em específico, né? Ele não tem essa periodicidade que é exigida aí num serial killer, né? Então, de repente, não é o caso, tá? Até porque existem psicopatas que não matam. A maioria não mata, né? Se a gente vê assim, vamos pensar no número de golpistas, né? Eu sempre gosto de citar um que é muito cara de pau, que é o golpista do Tinder. Famoso. O cara é um psicopata, gente. O cara é frio, é calculista, engana as pessoas, não tá nem aí. Tem o Danix lá, da Nexium, o Keith Raniere, que a gente já falou dele aqui. Super psicopata, um psicopatão, eu falo, né? Ele é um psicopatão, nunca matou ninguém que a gente saiba. Né? Ele tá preso exatamente, sim, ele propriamente, ele cometia alguns atos violentos, era talvez mais abuso psicológico, né? Líderes de seita em sua maioria, né? Então acontece algumas coisas assim, a gente pode ver psicopatas na política, a gente pode ver em grandes cargos de chefia. E nunca cometeram um crime no sentido de um homicídio. Porque se a gente pensar, para quem não assistiu, a gente tem um episódio aqui no canal que a gente fala sobre a questão do que é o psicopata, sobre a questão do narcisismo. Isso. Então vamos pensar o seguinte: o que o psicopata quer? Status, dinheiro e poder. Então, não necessariamente ele vai ser um serial. Né? Não significa. Né? Ele pode ser, mas não necessariamente. Tudo vai depender, como diz a Tina, da motivação que o leva para fazer aquilo. Né? E aí tem o contrário, que é a pergunta, né? Então, se todo psicopata é um serial killer, a gente falou que não, todo serial killer, então, seria um psicopata porque ele mata? Aí diverge, né? A gente tem psiquiatras, né, que dizem que sim,
que eles têm um grau ali, todos têm um grau de psicopatia envolvido, mas tem alguns que divergem, principalmente dentro das pessoas lá dentro da polícia, né? Pessoal da perícia, você Da tá falando. perícia mesmo, o próprio da polícia investigativa, né, em homicídios, que eles conseguem ver que tem um número, mais ou menos uns 10%, é um número baixo, dentre esses crimes que têm características de serial killer, que são psicóticos, que cindem com a realidade, ou seja, tem delírios, né, e alucinações, e esses delírios e alucinações é que pedem, mandam, né, que a pessoa cometa esses crimes, mas o número realmente é muito baixo, então vamos pensar em 90% eles teriam traços aí realmente de psicopatia, mais leves ou não, mas teriam, né? Então tem essas Eu duas acho aí. também que tem um percentual de pessoas que são, né, assassinos em série que são, É, sim, psicóticos. A eu gente, acho. pelo que eu observo, né, nunca fiz um estudo profundo, mas eu É, a acredito que gente até falou, né? A gente foi. comentou do Dahmer, né? Do caso do Dahmer, quem Exato. quiser assistir, a gente tem um pouco de dúvida se ele não tem uma linha aí mais para Psicótica. psicótico do que para um psicopata propriamente É, dito porque a ali, né? forma, né, era muito grotesca, né, a coisa... É, e ele tinha um medo do abandono, né? Ele Uhum. criava algumas coisas ali e parece que ele que tinha uma culpa ali envolvida, né? Uhum. Que de alguma forma, né? Não é aqui, a gente não vai entrar no Dahmer, mas assistam porque é uma super série, vale a pena. É uma série legal, mas para quem é mais sensível, É, né, ele tem é. bastante cenas Gatilhos, tem fortes. cenas fortes, sim, né? Então esse é um ponto que a gente já passou. Agora vamos lá as características dos crimes, né, praticados por serial killers para vocês entenderem melhor. Então eles têm alguns pontos aí, algumas características que a gente pode levantar e a gente vai fazendo algumas conexões aí agora com o Francisco, com o maníaco do parque, né, pra gente ir ilustrando. Uhum. Combinado, Thaís? Muito Então a bem. gente tem aqui um perfil da vítima, então geralmente eles escolhem vítimas que se encaixam no mesmo perfil, no mesmo padrão, né? Então, por exemplo, o maníaco do parque, ele escolhia mulheres, assim como o Ted Bundy, né? E o Dahmer, por exemplo, homossexuais, né? E geralmente do Dahmer foram 80%, acho que dos casos do Dahmer, 80% foram homens negros. E acho que só tiveram talvez 2 vítimas brancas, tá? Então ele tinha também um perfil aí um pouco, destoava um pouquinho, mas sempre homossexuais. Jack o Estripador, né? Que a gente já ouviu muito falar, prostitutas, né? Então, dificilmente o ofensor vai variar, né, o tipo de vítima. Se acontecer, às vezes, que pode haver uma variação de chegar a matar alguém que não tem a ver com o padrão, às vezes é porque a pessoa chegou no momento errado, na hora errada em que ele estava cometendo o crime e ele teve que, de repente, matar essa pessoa, né? Mas não necessariamente para ritualizar, que nem a gente está falando. Não era a intenção dele, não era o foco dele. Aconteceu por Vamos chamar que é um efeito um colateral. efeito colateral, exatamente, né? A Ilana, ela traz pra gente, a Ilana Casoy, né, que tem vários livros e ela fala muito disso, e não existe um padrão fixo de preferência por vítimas específicas, né? Então, assim, não quer dizer que todo serial killer vai matar mulher, todo serial killer vai matar homossexual ou prostituta. Não, varia. Pois o motivo do assassino, via de regra, só faz sentido para ele. Ele tem uma realidade ali do porquê ele escolhe as vítimas. A vítima tem um porquê da história dele. Né? Então, geralmente, uma história da infância, que está ligada na infância ou na adolescência, algum trauma que ele sofreu nesses períodos, ou alguma situação que fez esse gatilho aí vir, né, à tona, essa chavinha virar aí de uma hora para outra. O que também, gente, é importante a gente colocar aqui, já aproveitando o gancho, a gente vai falar disso, mas significa que toda pessoa que passa um trauma, ela vai ser um serial? Não, é isso que a gente está dizendo. A gente está dizendo que influencia. Influencia, né? Senão todo mundo que sofre um trauma matava, né? Exatamente. Tem uma outra coisa, além da característica que é o perfil da vítima, tem o modus operandi. Então, o modus operandi, ele vai pensar na cabeça dele, é o planinho, tá? Ele vai ter esse ritual, ele vai ter esse modo de executar, desde a hora que ele escolhe a vítima até a hora de desovar esse corpo. Então, ele segue um padrão ali, né, do que ele vai fazer,
né? Eu gosto muito de ilustrar quem não assistiu, mas assiste a série do Dexter, né? O Dexter, ele mostra muito bem isso. Ele sempre tem uma vítima, a vítima específica dele, né? É em relação a pessoas que praticam o mal, né? Ele é como se fosse um vingador aí, um justiceiro, né? Uhum. E aí ele pega essa vítima, ele vai desacordar a vítima com remédio, porque ele tem o como fazer isso. Daí depois a vítima é colocada dentro de um carro onde ele transporta para um lugar que ele deixa tudo limpo com plásticos, né? Porque ele é na realidade, ele é um psicopata organizado, o Dexter, porque tem o desorganizado e o organizado. Ele é organizado, ele deixa tudo ali montadinho, ele coloca as fotos da vítima dessa pessoa para que no último momento de vida ele veja o mal que ele causou para outra pessoa, depois ele dá um único golpe no centro, né, do peito, e depois ele vai enrolar tudo e jogar e desovar também sempre no mesmo lugar. Sim. Que ele desova. Então, esse modus operandi é essa forma que né, eu ilustrei aqui com o Dexter. Vamos passar para o maníaco do parque, né? O maníaco do parque, ele pegava mulheres, né, que estavam andando pela rua, ele ficava observando, Mas sempre em pontos específicos, sempre em pontos específicos, às vezes pontos de ônibus, metrô, ele ficava próximo. E a região também, região né? que ele estava. Ele abordava dizendo, aí a abordagem também era que ele via as pessoas que às vezes estavam necessitando, ou estavam tristes ou necessitando de dinheiro, ele conseguia perceber um pouco como estava a feição da pessoa, o jeito dela. Sim, eles têm uma facilidade de fazer uma leitura do ambiente. Eles fazem uma leitura, daí ele ia falando para a pessoa uma oportunidade de emprego, de ser modelo, de ganhar dinheiro, ou fazia a vítima ir com ele, ou na própria moto dele, ou acompanhando, levava essa vítima para o local, né, onde eram mortas, e ele desovava. Sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. Tanto que os corpos, aí também tem a forma dos corpos, né, ele geralmente batia muito nas vítimas, ele violentava essas vítimas, ele enforcava as vítimas geralmente com um cadarço, né, e elas eram achadas com o rosto para o chão, né, amarradas. Então também tinha uma forma com que ele fazia todo esse cenário dele, né? E desovava também no mesmo local, tá? E aí é interessante, né? Porque ele fala assim, gente, mas como que esse cara conseguia levar as mulheres para lá, né? E eu achei bem interessante que um deles fala assim, nossa, né? Porque o Francisco, às vezes, um que trabalhava com ele fala no documentário, gente, tem spoiler aqui, hein, avisando, mas um dos que trabalhava falava assim, ele não era um homem bonito, atrativo fisicamente, rosto ele não era, mas não é nem esse o critério era que ele não gostava, ele não tomava banho, ele não tinha higiene. O colega de trabalho falava, nossa, Chico, vai tomar banho porque você tá fedendo. E mesmo assim, ele tinha uma lábia tão boa que ele conseguia enganar as vítimas que ele trabalhava numa agência de modelos. Para você ver como ele, né, tinha facilidade essa de manipular, porque uma das manipulação. características é a manipulação. É a manipulação. Então, assim, às vezes a gente fica num julgamento de como essas mulheres foram para lá, que é o que muitos julgaram. Gente, um psicopata, ele tem uma facilidade de manipulação que vocês não têm ideia. Vocês só vão perceber que caiu no golpe quando já tá lá. Na hora H, né? Até porque quem tá olhando de fora é muito fácil de julgar, né? Não sabe o que tá acontecendo ali, como foi, né? A área de atuação que a gente falou, geralmente eles escolhem um lugar, ou porque está perto, geralmente, né, estudos do FBI, até no Brasil mesmo, geralmente eles têm um raio de atuação de lugares que eles conhecem bem para saber, né, se tem câmera, lugares estratégicos de fuga, e também para facilitar, estar perto de onde ele vai cometer o crime ou onde ele vai desovar o corpo. Tem pessoas que tem seriais que cometem o crime no mesmo lugar da desova, e tem uns que não, que é o caso do Dahmer, por exemplo, ele fazia totalmente ali no apartamento dele, algumas coisas ele mandava embora e outras tinha até pedaço de corpo dentro do congelador dele, né? Então tem isso. Então geralmente tem um raio de busca
aonde a pessoa está. E tem o mais importante, que eu acho que, na minha opinião, que eu inseri para ficar mais perto, que é a ritualização mais obsessão, né? Que é o ritual. Eles seguem uma sequência, como eles são inflexíveis, né? E aí tem assim, eles vão seguir esse padrãozinho, que nem o Dexter, que eu ilustrei bem. Se acontece alguma coisa de diferente, que foi no caso, por exemplo, do Maníaco do Parque, que ele estava atacando uma garota, o modus operandi estava acontecendo, ele estava atacando a garota, chegou uma pessoa que foi um segurança, né? Chegou o segurança no local. O que acontece? Cortou a linha, a sequência dele ritualística, e foi aí que ela conseguiu né? Ele não chegou ao final. Teve uma outra vítima que eu achei que essa foi muito rápida no pensamento. Ela falou que ela tirou força, não sei de onde. Ela falou: eu tive que jogar com todas as minhas cartas. Na hora que ela seria violentada e ela sabia que ela ia ser morta, porque ele já tinha dito isso para ela, ele falou: tudo bem, eu sei que você vai querer me estuprar, então, só que eu tenho que te avisar antes que eu tenho HIV. Ela jogou para ver se ele parava. E, de fato, ele parou. Sim, porque quebrou ali o script dele. Quebrou o script dele. Não posso. então eu vou deixar você aqui e vou embora. Então, ao quebrar o script, a gente estava falando sobre isso também, né, Thaís? Que eu acredito que muitas dessas vítimas que não chegaram a serem mortas, que conseguiram escapar, foram as que quebraram o padrão dele. Alguma coisa de diferente aconteceu ali. Sim. Que ele parou, que conseguiram, tá? Então, teve essa parte que ele não conseguiu cumprir a ritualização. E causas mais comuns, né, dos perfis homicidas em série. Quer falar, Thaís? Então, as causas mais comuns, a gente pode falar de abuso infantil na infância ou na adolescência, tanto físico como psicológico, sexual. Tem a questão da influência genética. A gente fala também, né, existem estudos que já provam que existe uma questão de desequilíbrio químico, né, dentro do cérebro que podem causar isso. Dano cerebral, que é o caso, por exemplo, do Champinha. O Champinha parece que fizeram e realmente ele tem. O cérebro dele tem uma lesão ali. Exato, né, exato. Que ele não tem filtro, né? Como se ele não tivesse essa parte primitiva dele, ele não tem aquela parte da impulsividade que segura. Ele vai e faz. Né? Tem essa parte aí bem primitiva dele, foi bem lesado ali, essa parte onde é o teu filtro, né? Exato. Eventos traumáticos, como a gente também já comentou, tem a questão da insatisfação acerca de injustiças sociais. E eu acredito também que podem haver um ambiente também, né? Eu acho que a forma como essa pessoa se desenvolve no ambiente também pode influenciar nesse comportamento. É claro que, de novo, né? Como eu falei agora há pouco, a gente não está dizendo que toda pessoa que passa por isso vai ser um serial killer. Porque a gente sempre fala, o ser humano ele é único e cada um vai se apresentar comportamentos diferentes a depender da dinâmica da vida de cada um. Até porque a gente não pode justificar esse tipo de crime com essas questões somente. Exato. Eu acho que existe uma questão de perversidade, de maldade desse ser humano, porque existem pessoas boas e existem pessoas más. Porque se fosse assim, toda pessoa que sofre abuso, que sofre uma violência, ela seria e a gente um psicopata, um serial. E a gente vê que a maioria, né, se a gente for pegar pessoas que sofreram abuso na infância ou na adolescência, geralmente acontece ao contrário, ficam deprimidas, elas se fecham, né, ficam introspectivas, elas se ferem, né? Elas acabam levando esse trauma para elas mesmas. E tem uns que já jogam para fora toda essa violência que tomaram. Então, assim, se a gente for pensar bem, né, quando sofre um abuso, a pessoa geralmente ela se cala e ela não vai contra o outro, né? Mas no caso dos psicopatas, o que é no estudo é que geralmente, sim, os psicopatas sofreram algum tipo dessas violências e que jogaram essa violência contra o outro depois para fora. O que a gente pode pensar é que é um conjunto de características, um conjunto de situações
que podem levar a isso, mas não quer dizer Exatamente. que são todas as pessoas. Por exemplo, geralmente você vai ver eles começando, né, uma criança começando a fazer teste com bichinhos, né, matar bichinhos, ver como que é morrer, sentir prazer em ver tirar a vida de um ser. Então começa com bichinho, Abrir, vai testando, abrir, querer ver. Exato. Então, assim, vamos levar isso pro Francisco. O Francisco, né, ele é paulista, nascido em 1967. Tem relatos que ele foi, quando criança, molestado por um tio, né? No seu depoimento, ele relata a princípio que foi por um tio, depois ele muda, né, a versão falando que era um desconhecido, mas vem uma pessoa da família depois dizendo que sim, que ele foi molestado por alguém da família, também não revela se foi o tio. Né? Na adolescência, mais ou menos, o Francisco, quando tinha 14 ou 15 anos, isso ele fala em depoimento, aparece, ele fala que ele nutre uma fixação por seios, que ele estava perto de uma garota, que estava perto com o pai, e que o pai começou a ficar irritado, porque percebeu que ele estava olhando para os seios da menina, né, começando a ser mais invasivo, olhando muito para os seios da menina. Ele achou até que fosse apanhado o pai da menina, porque ele não estava fazendo nada para disfarçar, né? Ele estava tendo uma compulsão. Ele pensou na hora que ele queria rasgar a roupa da menina e tocar esses seios, né? E aí ele revela também, junto com a perita lá, né, que estava entrevistando ele, que ele informa que cometeu o primeiro estupro aos 14 anos. Ele já apresentava alguns comportamentos desviantes, né, essa fixação por seio, essa parte dessa coisa de querer tocar a mulher, né, então ele já começa a apresentar alguns comportamentos mais desviantes aí, que não foram talvez percebidos, ou se foram percebidos, não foram levados a sério, sim, enfim, sim. né? Aí eu fiquei chocada, né, que essa parte que a gente fala agora também de genética, né, da genética, que ela também faz parte, eu acredito num 50% que seja responsabilidade também que tem a ver de formação desse serial killer, né, da personalidade genética. Por quê? Até a mãe toca no assunto, a mãe de Francisco, né, ela fala que ela teve um pai muito violento, que o pai era muito violento, o avô do Francisco, e que quase matou a avó do Francisco com uma enxada uma vez, né? Que ela se lembre. E ela fala para a perita que ela falou que se ela soubesse que isso era herdado, né, geneticamente, que talvez ela escolhesse não ter filhos. Ela diz isso, né? Ela relata isso no documentário. Alguns conhecidos, amigos, pessoas, né, relatam que ele evitava brigas, que às vezes ele era cortês, mas que ao entrar numa briga ele era muito violento, né? Então tiveram algumas coisas que ele fez, por exemplo, ele deu um patins na cabeça de uma pessoa que ele encrencou. Quando ele estava patinando lá, ele bateu num cara, tiveram que tirar ele de cima porque ele agredia. Um dos motoboys também, ele agride, né, um dos colegas que fala algo sobre ele. E também tem um relato de que ele estava numa aula quando era criança, ele falou alguma coisa errada, uma menininha, né, aluna lá que estava presente, tirou o sarro da cara dele, ele não gostou, foi para cima da menininha e quase matou a menina. Então ele já tinha comportamentos muito agressivos. E se você Né? pensar, se ele evitava brigas, fugia, ele tentava não entrar nesse tipo de situação, isso para vocês perceberem que apesar, né, de haver toda essa questão genética do dano cerebral, da personalidade, etc, etc, ele sabe o que está fazendo. Exato, porque ele conseguia, por meio de uma racionalização, talvez, saber que se ele entrasse, deixasse o instinto tomar conta, ele poderia cometer um ato de machucar ou de assassinar esse ser outro. preso, né? Exato. Então ele sabia o que ele estava fazendo. Tanto é que, durante o próprio seriado da investigação da polícia, a polícia diz que ele só confessava a partir do momento em que a polícia já tinha todos os dados. Ele não confessou por livre e espontânea vontade. Não. Ele ia percebendo qual era o movimento da investigação e da polícia. Aí ele ia, quando não tinha mais o que falar, já estava mais que comprovado, sim. Então ele tinha a capacidade de perceber o ambiente, de saber a direção das coisas, e acho que nesse caso ele também sabia do movimento mais impulsivo e violento que ele tinha internamente, e ele conseguia ter controle sobre isso.
Claro que em momentos ou outros, ele sabia que se ele sofresse algo que o provocasse, ele poderia explodir e cometer um ato de violência maior. Mas ele sabia o que estava fazendo. Sim. É só um ponto aí para colocar, né? Uma curiosidade. Sim, o número de serial killers homens são maiores que de mulheres, né? Não tem um percentual correto, mas sim. Qual a explicação disso, né? Eles dizem que as mulheres, né? O estudo diz que mulheres que sofreram esses mesmos tipos de abuso na infância e adolescência, geralmente elas internalizam esse trauma, né? E elas vão acabar, por exemplo, provocando nelas autolesão, vão para álcool, drogas, prostituição, né? Então elas têm a punição para elas. E os homens, no geral, eles externam essa violência, eles vão para fora, eles colocam para fora. Né? Não todos, obviamente, mas no caso aqui de serial killers, sim. Por isso, essa divergência do número de mais homens que mulheres. Não quer dizer que não tenha mulheres serial killers. A gente já viu que envenena, né? Também Eu acho tem que elas outros são mais tipos, sutis, são mais talvez. sutis, talvez, né? Mas nesse ponto, elas internalizam mais a violência, né? Elas se né, violentam do que colocam para fora. É mais só para ter essa distinção, né? Aí, por que o maníaco do parque escolhia vítimas mulheres, né? Uma grande pergunta. Uma grande pergunta, né? Se a gente for procurar numa mente doente o porquê das coisas, a gente nunca vai chegar realmente a uma coisa concreta. Porque, como se diz, né, esse ritual, essa compulsão, ela vem de um desejo que é dele, só dele, e a explicação está na cabeça dele. Né? Então, por exemplo, se a gente vê o Dahmer, ele tinha um medo de abandono. Quando as pessoas iam, né, falar que iam embora alguma coisa, né, ou começavam a ver que ele era estranho e ele achava que a pessoa ia fugir, pronto. Aí ele já ia lá e matava a pessoa, né? Sim. Tanto que ele ficou um tempo namorando um rapaz, quando o rapaz falou que ia embora. Exato, porque ele tinha aquela coisa de querer internalizar a pessoa para ele não ser deixado. O dele ficou muito claro, mas você sabe porque era do pai também, né? O pai saiu um tempo o e dele largou ele. eu achei que foi um caso assim até mais clássico. Agora o do Francisco, eu não sei, eu tenho a sensação de que quase tudo que ele diz é mentira. Eu também senti isso, Thaís, eu concordo com você. Eu acho que assim, mostra a mãe, parece que não teve problemas com a mãe, né? Mostra os irmãos falando, parece, nossa, nunca imaginei que ele seria capaz disso. Então parece que ele conseguiu esconder essa compulsão dele de uma forma muito muito fácil até para ele, né? Então, isso que eu acho que até a gente não pode colocar ele como um delirante, alguma coisa, porque uma hora ele ia conseguir deixar escapar, né? Até porque ele foi aumentando aumentando, não, escalando. Ele porque foi também tem um pouco a desse violência lugar. escala, Esse ritual dele, porque assim, vamos pensar que uma coisa é bem clara, não era sexo ali. Ele fala realmente que não era, no caso de um estuprador que só quer o sexo, por exemplo, ou dominar através do sexo. Não. No caso dele, não era isso. Ele fala, eu não fico excitado com mulheres. Ele já falava isso, não é o sexo com mulheres que me atrai. Né, que me excita. O que me excita é estuprar as mulheres. O ato de violentar, né, do bater, do violentar, do morder, de vê-las naquela situação onde ele domina. Isso dava prazer a ele. E não o sexo propriamente dito. Né? Porque muitas mulheres disseram que ele nem ereção às vezes conseguia ter ali, né? As que sobreviveram disseram, ele não conseguia. Aí nessa fúria ele até mordeu as mulheres, o que também comprovou que era ele por causa da arca dentária que ficou marcado nas meninas, né? Então ele era muito violento, ele batia muito. Então isso me leva a um ódio ali muito grande por mulheres, me transmitiu isso. Algo ali aconteceu com esse homem que ele nutre um ódio muito grande por mulheres, né? E ele diz também que ele tinha um desejo na mulher. Ele gostava muito de olhar braços, as mãos, as unhas, que ele achava uma coisa que chamava atenção nele, nas mulheres. E aí, em um momento, perguntam para ele, mas por que você fazia isso? E ele diz naquela cabeça doente dele, que não ficou
bem entendido para mim no momento, até comentei isso com a Thaís, de que ele diz assim, então, eu fazia aquilo com elas, que era o momento lá que eu estava, né, batendo, matando, ele sufocava com cadarço, né, geralmente as mulheres, naquele momento eu sentia que eu era elas, eu queria ser elas, queria sentir como elas. Achei aquilo Eu achei um estranho, discurso muito desconexo. não consegui entender aquela, né, aquela fala, né, dele, porque a gente imagina, alguma mulher fez mal para ele, ele quer se vingar, por exemplo, da mãe, por exemplo. Não acho que Escolhe era o vítimas, caso. não era ali, parece que não era isso. E aí ele conta uma coisa que ele falou que quando ele era criança, ele emenda uma coisa na outra, ele fala assim, que bom que me prenderam, porque ele estava escalando. Ele começou seguindo, depois ele começou a tentar estuprar, depois ele chegou a estuprar, ele batia só, né? Só, não é só, mas ele chegou a bater, depois ele já começou a estuprar, depois ele mordia e matava. Então ele foi escalando. E ele falou que chegou uma hora que ele queria mais prazer ainda nesse ato violento e que ele já estava se vendo que ele ia começar a comer partes das vítimas. Então ele fala, que bom que vocês me prenderam. Aí ele emenda com essa fala que quando ele era criança, ele e uns meninos ficavam numa, tipo uma bica, um lago, que tinha uns peixinhos. E que eles comiam os peixes vivos, os peixinhos eles engoliam. E na cabeça dele, ele falava que o discurso era esse. Por que ele tinha que engolir o peixe vivo? Porque ao engolir o peixe vivo, né, ele tinha essa energia do peixe, ele se transformaria nesse peixe que poderia nadar, né? Poderia fazer o que o peixe faz, ficar sobrevivendo embaixo da água. Isso me veio um pouco na cabeça, né, quando ele começou a falar que ele ia comer as mulheres, ele já mordia essas mulheres. Aí me ligou ele falando em querer ser a mulher, então ele consumir essa mulher, né? Ele poder consumir essa mulher, tirar a vida dessa mulher para se tornar essa mulher, sentir o que ela sente, querer ser algo que ele não podia ser, porque ele não podia ser mulher, né? Então tem um pouco isso, né? De querer dominar comendo, né? Sim, como muito antigamente colocando em tribos, né? Em isso lugares. que a gente falou. A gente falou, tem tribos, tem lugares que falam sobre, por exemplo, ritualísticas. Em que você engole. Você comia os inimigos. Que você né? comia os inimigos como uma forma de absorver o poder. Né? Claro que isso é uma questão ritualística, de crença. Mas e aqui na cabeça doente dele poderia ser. Poderia ser isso. A gente, sei lá, fizemos essa ligação. Pode ser que não tenha nada a ver. Pode ser que daqui a um tempo a gente descubra que ele teve problema com uma ex-namorada, que ele foi, né, tomou um pé na bunda. A gente não sabe. Teve o caso de uma que foi depor de uma namorada que ele teve. Não sei se você lembra. Que ele teve uma namorada, que ele também era extremamente violento com ela. Isso. Tem um caso de uma ex-namorada envolvido, mas assim... Não dá para saber. Não dá para saber. Né? Não dá para saber se ele usava ela só para testando, né? E testando. Não tem como. Ali eu acho que ainda tem muita mentira ali. Também não acho. foi tudo contado, né? E diante disso, né? Que a gente chega nesse consenso aí, né? Tem uma enquete aqui, eu vou deixar no ar para a gente refletir. Queria que a Thaís colocasse a opinião dela, também vou colocar a minha, né? Que no ano de 2028 o Francisco pode obter sua liberdade, né? Pois terá cumprido a pena máxima, que no Brasil é 30 anos, né? E se as pessoas aqui, né, eu vou falar para vocês, se vocês concordam ou não, né, do Francisco ter essa liberdade, se ele está curado, se ele vai cometer o crime de novo ou não, se, né, agora que ele fala, né, que ele é um homem agora de Deus, ele fala isso na série, e a mãe dele quer acreditar, mas não acredita muito, o irmão acredita que ele mudou de fato. E você, ele mudou ou não mudou, Thaís, você acha? Acho que não, porque quando a gente pensa num psicopata, não existe cura. Não tem. Só que é assim, né, a lei do Brasil, né, não sei o que eles vão fazer, porque eu acredito que se ele voltar para a sociedade, ele vai voltar a cometer crimes. Não sei necessariamente se ele vai matar, mas que ele vai cometer crimes. Eu acredito que sim, porque a Tina trouxe uma análise que eu achei bem interessante, que a gente fala sobre a questão do toque, que você tinha comentado. O toque. Da questão da necessidade de fazer aquela ritualística para conseguir
como é que se fala? Tamponar, diminuir a ansiedade, né? a ansiedade. Então, se ele tem uma psicopatia na qual ele tem um desejo de ter aquela ansiedade Aplacada, ele não consegue segurar ele não a vai compulsão. conseguir segurar a compulsão. Ele não, em uma hora, porque a gente já viu alguns casos aí, né, de alguns psicopatas, matadores aí, que foram libertados, não duraram um pouco tempo fora, porque tentaram, né, novamente fazer alguma coisa, e foram atacar a vítima, ou a própria polícia foi atrás, ou na hora a pessoa se defendeu, e etc. Então, assim... eu não acredito que ele pare também. Ele falou uma vez isso logo no começo que ele foi preso, que ele não pararia, porque vem aquela vozinha ali, vá lá, né? Quero fazer, tô afim, né? A única forma dele aplacar essa compulsão, que eu fiz uma correlação com toque, né? Realmente, mas faz um sentido porque é uma compulsão. Eu não acredito também que ele consiga eliminar essa compulsão. Também acho que não. Né? E tem umas diquinhas aí, né? Também de pra quem tem séries. interesse. Tem o Maníaco do Parque, tem o filme e a série, que tá na Prime. Tem o Dexter, que agora também vai ter algumas séries novas do Dexter aí. O Dexter é a série mais antiga, mas terão séries novas também do Dexter. O Dexter tem tanto na Netflix como na Prime. Tem o filme novo que lançou, que eu adoro, que é do Shyamalan, né? Que é o mesmo que fez o Sexto Sentido, Corpo Fechado, que é a Armadilha. Acho que tem na HBO, mas também dá para comprar nos streamers aí. Mindhunter, que quem não viu é um clássico que tá na Netflix. E o antigão, que é o Silêncio dos Inocentes, né? Que juventude, quem não viu, vejam esse filme, porque eu acho que ele é o pai de todos aí, verdade, né? o Hannibal Lecter. Tem um seriado, inclusive, chamado Hannibal também. Tem, o seriado é muito legal também. Tem. Assistam o filme e depois o seriado, né? E o filme também tem sequências, né? Tem o Dragão Vermelho, tem outros ali, mas... são 3 filmes, mas é bem legal. É bem bacana, vale quem a pena, curtam. Eu acho que assim, ele é o que trouxe pra gente uma visão um pouquinho mais... Tudo bem que às vezes a gente romantiza, né? Esses filmes romantizam um pouco como serial killer, todo mundo bonito, bem vestido, inteligente, Nem todos. culto, não. Se a gente vê em grande maioria, né? Se a gente vê um Champinha, se a gente vê um Maníaco do Parque, não são necessariamente pessoas cultas, inteligentes, né? Pessoas assim, mas eles têm o dom de dominar, eles têm eu falo que é no primitivo, eles têm na personalidade deles a manipulação. Sim. Que não necessariamente é inteligência, tá? Mas eles têm esse instinto da manipulação e por isso eles conseguem convencer as vítimas. É isso aí. Se você gostou do nosso bate-papo de hoje, gente, curtam, compartilhem, nos sigam nas redes sociais, mandem dicas. E, gente, comenta aqui, né? Se vocês, né, diante daqui da nossa enquete, o que vocês acham? Será que ele tá apto? Será que ele não tá? A gente deu a nossa opinião. E vocês, o que vocês acham? Tem cura? Não tem cura? Podem comentar aqui no vídeo. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. A gente vai aqui voltar para falar de outros filmes, de outras séries. Se vocês quiserem também colocar aqui nos comentários, né? Se quiser que a gente faça uma análise de algum filme, de alguma série, de alguma coisa, manda pra gente, porque a gente vai adorar assistir e falar. É isso aí, gente. Muito obrigada e até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau.